Livro Naipe de Ouros, eu vou contar o último mito, que a gente vai falar de Dédalo de Atenas. Existe um rei chamado Rei Minos, que ele desagradou Poseidon, porque ele não quis abrir mão de um bem. Ele não quis sacrificar um touro branco para Poseidon. Então Poseidon deu um castigo para ele e colocou uma maldição em cima da mulher dele. E falou que a mulher dele iria se apaixonar por um touro. Esse é um parênteses, tá? A gente tem um artesão, Dédalo de Atenas, que era um cara muito bom. Muito bom, assim, demais. Ele fazia coisas incríveis. E aí ele pegou, deu um emprego para um sobrinho. Colocou o sobrinho para trabalhar junto com ele no ateliê dele, na oficina. Só que o que aconteceu? Esse cara começou a ficar melhor que ele. E por questões de orgulho, questão de diminuição, questão de inveja, ele mata o sobrinho e foge. E ele vai para Creta. Então ele sai de Atenas, vai para Creta e encontra o rei Minos. E ele começa a fazer um monte de coisa para o rei, né? Brinquedo para as crianças, estava tudo muito bem. Até que um dia chega a esposa do rei Minos, fala assim: Dédalo, eu preciso que você faça um favor para mim. Eu preciso que você construa uma vaca de madeira que me permita entrar dentro dela para eu poder copular com um touro. Ele falou, mas que coisa mais bizarra, que coisa absurda. Ele falou, Dédalo, mas eu te pago, não tem problema, eu pago você. E ele foi lá, fez a vaca de madeira. E o que aconteceu? Essa mulher ficou grávida de um touro e deu à luz ao Minotauro. E o Minotauro, o que que era? Era uma vergonha. Primeiro, né, que houve essa traição, e aí o Minos falou assim, eu vou ter que esconder essa criatura. Como é que eu vou deixar isso solto no meio de todo mundo? Como é que vai a minha reputação? Aí chamou o Dédalo, falou, Dédalo, agora é o seguinte, já que isso daí aconteceu, né, estava até previsto, porque foi Poseidon que me deu esse castigo, eu quero que você construa um labirinto. Mas, não tem problema, eu vou te pagar, Dédalo. Eu pago, não tem problema. É só fazer o labirinto. Ele foi lá, fez o labirinto. Construiu o labirinto. Só que uma das filhas do rei Minos ficou muito enciumada com aquilo. E Jasão, o mesmo do mito de Jasão e dos Argonautas, falou para a menina, falou assim, e se a gente matar o Minotauro? Então, mas eu não sei como é que eu vou entrar dentro do labirinto. Aí o Dédalo, ele fez um fio de ouro. Então falou assim, ó, eu vou colocar um fio de ouro, você vai seguir o fio de ouro. E aí você vai conseguir sair do labirinto. Então ele passou como se fosse uma sinalização, né? Do fio, seguiu lá. Jasão matou o Minotauro. O rei Minos ficou pau da vida e prendeu o Dédalo dentro do labirinto. E o Dédalo, com toda a sua criatividade, ele fez asas de cera, assim como as asas de Ícaro, e fugiu. A segunda fuga dele. Ele já tinha fugido de Atena, agora ele fugiu de Creta. E ele foi na Sicília, onde ele foi recebido por outro rei. Só que o Minos
queria a cabeça do Dédalo de qualquer jeito. Ele falou, cara, eu dei asilo para esse cara, eu alimentei, eu paguei. E o que que ele fez para mim? Ele construiu a vaca, ele construiu o labirinto, ajudou ou facilitou que o Minotauro fosse pego e eu preciso ir atrás dele. Mas eu não sei como, não sei onde encontrá-lo. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de um desafio para os artesãos, todos os artesãos do mundo, que era passar um fio por dentro de uma concha. E ele sabia que somente Dédalo ia saber fazer aquilo, porque mais ninguém tinha a capacidade naquela época de tal proeza. E foi assim que ele achou Dédalo. Só que o rei Cocalos, ele pegou, ele protegeu o Dédalo, falou, não, ele é o meu artesão agora e aqui ele vai ficar e tá tudo bem, você vai embora daqui, eu não quero ninguém aqui. Acabou que Dédalo continuou lá na Sicília, ficou velho, teve seus filhos e morreu. É a pergunta, né? Dédalo era bom ou era ruim? Então, por isso que a gente, principalmente quando a gente vai falar sobre o naipe de ouros, a gente fala dessa questão das duas faces da moeda, né? Dos dois lados da moeda. E deixar essa moralidade de lado. Então, ele fez o que tinha sido pago, independente do que ele tinha, né? Só que ele era apegado às coisas. Por que que ele aceitou o desafio? Porque ele mexeu com o ego dele. Por que que ele matou o sobrinho? Por questão de vaidade, pelo ego também. Então, esse é o mito de Dédalo de Atena. Então, a gente tem como as o Poseidon, né? Falando da questão do touro, né? Do touro branco, para o rei Minos. Então, Poseidon, ele aqui está ofertando, então ele está dando essa oportunidade para Minos. Por isso, essa mão com essa moedinha. Carta 2 é o Dédalo de Atena, lá em Atenas, fazendo o trabalho dele, o trabalho de manual. O 3 de ouros é a recompensa do trabalho dele. Então, ele era um artesão reconhecido, tinha renome, tinha propriedade o trabalho dele, né? No 4 é a inveja que ele tem do sobrinho, então essa coisa avarenta, né? Do nutrir uma coisa tão visceral, né? Que é essa inveja. Por isso a questão lembra da contaminação, da fofoca. Chega para ele e fala, ô Dédalo, seu sobrinho é melhor que você, cara. E aí ele ficou muito macho, ficou muito apegado com aquilo ali. O 5 é a morte de Talos, que é o sobrinho dele, e a primeira fuga de Dédalo. O 6 é a generosidade do rei Minos, que recebe Dédalo lá em Creta. Depois, o 7 é o pedido de Pacify, que é Pacify, que é a esposa de Minos, para que ele pudesse construir a vaca. E aí ele para e pensa, fala assim, tá, mas por que que eu vou construir isso? Ela falou, não, mas eu pago. Lembra que tem risco? É uma questão do 7 de ouros, ele vai falar que tem riscos potenciais ou positivos e negativos. É aqui. Ah, mas eu pago você. Você faz para mim, eu pago. Ah, o 8 é o desafio de passar o fio na concha. No 9 é a autossatisfação dele. Então, assim, ele ficou super bem. No final das contas, ele estava sendo remunerado pelo trabalho que ele estava sendo feito, estava sendo reconhecido pelo artesão que era, e para o ego dele estava tudo certo, estava tudo bem. Então não tinha problemas, né? E o 10 é a velhice dele, onde ele pega, ele morre e deixa os espólios, deixa toda a riqueza acumulada para os seus filhos. Então esse é o quarto mito
né, o mito de Dédalo de Atena aqui para o naipe de ouros. E aí aqui a gente encerra os arcanos menores.